Meu nome é Cauã Magalhães de Souza, com a matrícula 40.000 ou 400.428, e esse é o vídeo da produção das respostas da avaliação 1 da disciplina de Comunicações Analógicas e Digitais. Bom, a primeira questão se dá assim: considera um sinal G de T igual a o produto de duas sincs, né? A sinc de 50 pt vezes a sinc de 100 pt. Esse sinal deve ser submetido a um processo de amostragem com um trem de impulsos unitários. O sinal é amostrado por G de T, que é G de T vezes o trem de impulsos, em que Ts é o período de amostragem. Sabendo também que o espectro do sinal amostrado é G de F, como a gente já estudou, que é 1 sobre Ts vezes a soma de G de F junto com as réplicas dela defasadas na frequência de múltiplos da taxa de amostragem, né? Assuma também que a recuperação desse sinal é feita através de um processo de interpolação ideal. Assuma também que o filtro passa-base utilizado na recuperação do sinal original através do mostrado permite passagens de sinal de 0 até Bhz sem distorção. Contudo, a região de transição linear do filtro passa-baixo possui uma largura de banda de 20 Hz. Então vamos lá para o item A. O sinal G é limitado em banda? Se sim, qual a largura da banda do sinal? Prove, né? Então, começando, a gente tem que o sinal G de T, como já havia falado, é o produto de duas sincs, que a gente pode escrever como uma sinc sendo x de T e outra sinc sendo y de T, onde x de T é a sinc de 50 pt e a sinc de y de T é a sinc de 100 pt. Observando o anexo que veio junto com a prova, a gente pode deduzir que a transformada de uma sinc é uma função retangular, né? Que tem essas características. As características da função x, ela é 1 sobre 50 vezes a função retangular de f sobre 50, e para y, a transformada dela é 1 sobre 100 vezes a função retangular de f sobre 100. Temos aí a função x de s e temos também a função y de s mostrada, de acordo com as características que foram repassadas da prova da função retangular, né? O produto de dois sinais no tempo é a convolução da frequência. Ou seja, se eu no tempo eu tenho que é x de t vezes y de t, na frequência, para me obter o espectro de frequência do sinal g de t, eu vou ter que realizar a convolução dos sinais x de s junto com y de s, que está escrito aqui, e ele pode ser feito de uma maneira que a gente não precisa calcular as integrais, né? A gente pode ter uma noção só pelas áreas de como vai ser a curva. Por exemplo, como a gente calcula a convolução? A gente pega o sinal x e a gente desloca o sinal y e a área da interseção entre os dois sinais vai ser a nossa convolução, né? Então, se a gente pegar o sinal y de t e deslocar, quando a gente deslocar ele para 75, a gente vai ter que não haverá uma área mútua entre os dois, porque um sinal vai estar, não vai ter área conjunta entre os dois, ou seja, a minha convolução é zero. Para S também maior que 75, ou seja, o sinal y de t vai estar mais longe do sinal x de t, que não existe uma área mútua entre os dois, o nosso g de S também vai ser zero. Note que, a partir do momento que o meu sinal y de t entra dentro do sinal x de t, que ocorre quando S é igual a menos 75, o g de S cresce linearmente de 0 até um valor, que é 1 sobre 100. Por que ele cresce linearmente? Porque, como são duas funções retangulares, o produto da amplitude delas vai ser sempre igual. E como a área vai ser sempre um retângulo que vai aumentando, só a base dele, né, a altura se mantém constante, quer dizer que a minha área vai crescer linearmente à medida que meu S aumenta. É por isso que a gente pode perceber na figura da esquerda que a partir de 75, o meu valor vai crescendo linearmente, como uma reta, né? E o que acontece quando a gente chega em menos 25? Quando a gente chega em menos 25, a minha função x de t, deixa eu só voltar aqui para vocês verem, quando eu chegar em menos 25, a minha função x de t vai estar completamente dentro da minha função y de t. Ou seja, a minha convolução vai ser exatamente a área da minha função x de s,
que é uma base de 50 e uma altura de 1 sobre 50, só que a gente não pode esquecer que a gente também tem que multiplicar pela amplitude de y de s. Então, vai ser 50, que é a base, vezes a altura, que é 1 sobre 50, vezes 1 sobre 100, que é exatamente 1 sobre 100. Por isso que ele cresce linearmente de 0 até 150, como a gente já viu falar da integral de um retângulo, com a altura de 1 sobre 5.000, que é a amplitude constante, é a largura dependente de S. Já para o S, quando ele está entre menos 25 e 25, o que acontece? A minha função y de t vai só deslizar por dentro da minha função x de t, sem causar mudança na minha amplitude, porque a minha função x de t vai estar completamente dentro do meu g de s. Ou seja, g de s se mantém constante em 1 sobre 100. Como eu havia dito na prova, a integral é um retângulo de altura 1 sobre 5.000 e largura constante de 50, né? Porque a área mútua entre as duas se mantém nesse intervalo. E já para o intervalo de 25 até 75, o que acontece é o contrário do intervalo de menos 75 até menos 25. Porque eu estava com a minha altura, com a minha convolução 1 sobre 100, só que aí a minha figura y de s vai saindo de dentro da minha figura x de s, é uma taxa constante. Ou seja, o meu g de s decresce linearmente de 1 sobre 100 até 0 em 75. Como a gente pode ver da figura construída à esquerda, o sinal é limitado em banda por 75 Hz, já que ele começa em menos 75, vai para 0, e depois ele vai de 0 até 75. Então, ele tem uma largura de banda total de 75 Hz. Então, a gente, nesse item, mostrou que o sinal é limitado sim, e tem a largura de banda de 75 Hz. Passando, o item B. Qual deve ser a taxa mínima para que o sinal possa ser recuperado sem distorções? Caso não a gente considerasse um filtro ideal, de acordo com o critério de Nyquist, teria que ser 2 vezes a largura de banda do nosso sinal, né? Que é 2 vezes 75, que seria igual a 150. Mas o que acontece? O nosso filtro ele não é linear. Ele tem uma região de Bhz, que ele não atenua o nosso sinal, e ele também tem uma região de que ele decresce linearmente, que ele considera que ele obrigatoriamente atenuaria o nosso sinal, né? Ou seja, o nosso sinal não poderia estar naquela região. Ou seja, a largura Bhz do filtro tem que ser igual à largura Bhz do sinal, que é 75. Ou seja, o sinal teria 75 Bhz de faixa de passagem e teria mais 20 Hz da faixa de transição. Ou seja, ele teria uma largura de banda total de 95 Hz. E com essa largura de banda, a gente fazendo a taxa de Nyquist, a frequência mínima que ele pode ser amostrada é 2 vezes 95, que é 190 Hz, como demonstrado aí no item B. Continuando, o item C é basicamente demonstrar como é a forma do sinal. Então, de menos 75 até 75, ele não pode, de maneira alguma, atenuar nosso sinal, ou seja, ele tem que ter uma amplitude de 1, como mostrado aí na figura, que o módulo dele é 1. E a partir de 75, ressaltando que essa é a faixa de passagem, né, do nosso sinal, que ele deixa passar o sinal sem atenuação, e de 75 até 95 ocorre a faixa de transição, que é essa faixa que o nosso sinal decai linearmente e o nosso sinal não pode estar dentro dessa faixa, porque senão haveria mudanças e ele não seria o mesmo sinal quando a gente fosse recuperá-lo. A partir de 95 é a faixa de corte, né? Nenhuma frequência passa e aí a gente pode continuar a nossa amostragem com os próximos valores. Bom, essa é a primeira questão. Vamos passar para a segunda questão agora. Considera um pulso cuja transformada de Fourier é dada por a transformada de Fourier de P, que é P de F, é igual à função triangular f de TB sobre 2, em que TB é o intervalo entre bits, né? Item A. Mostre que no domínio da frequência, esse pulso satisfaz o primeiro critério de Nyquist para interferência intersimbólica zero, né? Então, qual é o primeiro critério de Nyquist para interferência intersimbólica? O sinal P de T, no tempo, né? Ele tem que ter amplitude 1
na frequência no tempo zero, e ele tem que ter amplitude zero em todos os múltiplos de TB, né? Então, TB, 2TB, ele tem que ter frequência, amplitude zero, quer dizer. E na frequência, o que que isso acontece? O nosso sinal P de T, P de F, primeiramente, ele tem uma limitação de banda. Ele não pode ser menor do que RB sobre 2, porque é a taxa mínima, é o mínimo esperado de um sinal PDF para que ele possa transmitir, e ele também não pode ser maior do que RB. Então ele tem que estar nessa faixa, né, entre RB sobre 2 e RB. Então a gente observa que nosso sinal, que é a triangular de F sobre 2RB, utilizando também o que foi dado na prova, as informações dadas na prova para a gente construir esse sinal, é um sinal que ele vai da amplitude 1 na frequência zero, e ele vai decaindo linearmente, como uma triangular, até zero na frequência RB, que é 1 sobre TB, né? Vamos lá agora fazer as considerações. No caso da amplitude não, do tamanho da faixa de passagem, ele estaria dentro, né? Porque ele é RB e nosso critério de Nyquist diz que ele tem que estar entre RB sobre 2 e RB para que ocorra. E qual é a segunda parte do primeiro critério de Nyquist? A gente sabe que o nosso sinal P de T, quando ele vai passar por uma amostragem do trem de impulsos, ele vai ter várias réplicas distantes de RB. E a soma de todas essas réplicas tem que ser exatamente um sinal com a amplitude TB, né? Como está mostrado aí na foto da esquerda. Ele tem a primeira réplica, que é uma triangular que tem a largura de banda RB, e tem várias outras réplicas junto com ele que tem defasadas na frequência de RB, né? Então, essa primeira pintada em azul é na RB, a outra mais pintada de preta da direita é 2RB e assim por diante. E a soma de todas elas, como está escrito lá em cima, P1 de T, que eu chamei P1, essa mais da direita, mais da esquerda, a P2 de azul e a P3 e assim por diante, todas as réplicas dela. A soma de todas essas réplicas tem que ser T de B para todo o valor de frequência, ou seja, essa reta mostrada, deixa eu apontar aqui com o meu laser, é exatamente essa reta aqui, ó. A soma de qualquer ponto dessas funções aqui tem que ser exatamente essa reta aqui. Então, vamos ver se o nosso sinal respeita essa condição. Então, se o sinal encaixa na primeira condição, se o P1, que eu chamei essa primeira triangular aqui, em uma RB sobre 2 mais um x qualquer, que esse x tem que ser qualquer x, sendo menor do que RB sobre 2, mais a minha P2, que é essa função triangular aqui, a P2 de um RB sobre 2 mais x igual a TB. Eu vou explicar melhor isso na segunda figura. Aqui está dizendo, a minha função P1 é essa preta, eu tenho aqui um ponto RB sobre 2, e se eu distanciar um valor x, sendo esse valor aqui, ó, RB sobre 2 mais x, se eu pegar essa amplitude aqui da minha função P1 e eu pegar essa amplitude da minha função P2, a soma delas tem que ser igual a RB ou igual a TB para que seja suficiente o meu primeiro critério de Nyquist. Então, aqui está mostrado, ó, essa amplitude em preto mais essa amplitude em azul, ela tem que ser igual a RB ou a TB. Só que o que a gente pode notar? A minha função aqui P2, nessa parte aqui, antes de RB, ela é justamente igual à minha função aqui, ó, como se ela estivesse aqui, ó, como se fosse P1 na parte negativa. Ou seja, o que eu posso dizer? Que P2 de RB sobre 2 mais um x, que é esse ponto aqui, ó, é a mesma coisa na minha função P1. Deixa eu voltar aqui. Essa parte aqui, por exemplo, se eu pegasse um x bem aqui, essa parte aqui seria exatamente igual a essa parte aqui, que é RB menos RB sobre 2 mais x. Foi justamente o que eu escrevi aqui, ó. P2
RB sobre 2 mais X é igual a P1 menos RB sobre 2 mais X. Logo, reescrevendo a primeira equação da folha anterior, P1 RB sobre 2 mais X, mais P2 menos RB sobre 2 mais X, igual. Lembrando, quem é a nossa função P? A nossa função P, está aqui escrita, é a triangular de FTB sobre 2, ou também a gente pode escrever como a triangular da minha frequência qualquer, que é essa frequência que a gente está analisando, dividido por 2RB, que RB é sobre TB. Aqui. Então, triangular de RB sobre 2 mais X, dividido por RB, mais a triangular de menos RB sobre 2 mais X, sobre 2RB. Da nossa prova, como a gente escreveu a função triangular? A função triangular de um x qualquer é igual a 1 menos 2x, 2 módulo de x, quer dizer, para quando x tiver, o módulo x estiver entre for menor do que 1 sobre 2, menor ou igual, né, também pode ser, e zero, caso contrário, caso seja qualquer outro valor, né? Obtemos. Então, a gente escreve as duas equações. 1 menos 2, 1x da primeira, né? Mais 1 menos 2 vezes o módulo de x da segunda. O módulo de x da primeira e o módulo de x da segunda. O módulo de x da primeira, se a gente voltar aqui, quanto é? O nosso x aqui é todo esse valor aqui, que é RB sobre 2 dividido por 2RB mais x. RB sobre 2 dividido por 2RB é 1 sobre 4, mais x sobre 2RB. E menos RB sobre 2 dividido por 2RB é menos 1 sobre 4, mais x sobre 2RB. Passando aqui, como está mostrado, o módulo de 1 sobre 4 mais x sobre 2RB mais 1 sobre menos 2 vezes 1, menos 1 sobre 4 mais x sobre RB. Só que notem que isso aqui ainda está dentro do módulo. A gente tem que arrumar uma maneira de tirar de dentro do módulo. Só que a gente já definiu o quê? Que esse valor de x, ele tem que ser menor do que RB sobre 2. Ou seja, como RB é um valor positivo, x, que é menor do que 2RB, sobre 2RB é maior que zero. E o módulo e a soma com sobre 4 também vai ser maior que zero. Ou seja, o módulo de uma coisa maior que zero é ela mesma. Está escrito aqui só entre parênteses agora. 1 sobre 4 mais x sobre 2RB. Mais 1. E notem que aqui mudou de menos para mais. Por quê? Menos 1 sobre 4 mais x sobre 2RB vai ser sempre menor do que 1 sobre 4. Por quê? Porque x é sempre menor do que RB sobre 2. Se a gente colocar RB sobre 2 aqui, vai ficar 1 sobre 4. Que, como é menor, né? Então, essa função aqui vai ser sempre menor do que 1 sobre 4. E uma coisa menor do que 1 sobre 4, menos 1 sobre 4, vai ser sempre um número negativo. E o módulo de uma coisa negativa é menos ela. Por isso que o menos aqui, com o menos do módulo, virou um mais. Então, mais 2, 1 sobre 4 mais x sobre RB. Agora, notem que aqui tem menos 2 vezes x sobre 2RB e aqui tem mais 2 vezes x sobre 2RB. Então, corta esse daqui, corta com esse, sobra só 2, né? Que é 1 mais 1, menos 2 vezes 1 sobre 4, o menos, né? Menos 2 sobre 1 sobre 4, menos 1 sobre 4. 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 é 1 sobre 2, vezes 2 dá 1, 2 menos 1 dá 1. Olha o que aconteceu. O nosso sinal P de F, ele não se encaixa no primeiro critério de Nyquist. Por quê? Porque a nossa soma, ela teria que ser igual a TB. Só que o nosso TB não é 1. O nosso TB é TB, né? Só se a taxa amostral fosse 1, mas provavelmente não vai ser. Como o essa soma deu 1, ele não se encaixa. Porém, como é a solução que a gente poderia fazer para ele se encaixar? A gente poderia fazer o sinal TB vezes PDF, que basta multiplicar esse PDF vezes o intervalo de bits, né? TB. Então, TB vezes a triangular de FTB sobre 2. Esse sinal TB se encaixaria, porque esse resultado aqui seria TB, e assim respeitaria o primeiro critério de Nyquist.
Vamos ver por que ele não respeita e por que o sinal TB respeita. Então, confirma agora o resultado do item A no domínio do tempo. Para isso, calcular a transformada de Fourier inversa de P de F. Então, note que a minha transformada só do meu degrau, da minha triangular de F sobre 2RB, utilizando as tabelas que há na prova, a transformada a menos 1 é 1 sobre TB vezes a 5 ao quadrado de πRB vezes T. Notem que a amplitude dela não é unitária, é 1 sobre TB. Então não serviria para a gente amostrar nosso sinal, né? Porque de acordo com o critério de Nyquist, a amplitude tem que ser unitária. Já o sinal TB, a triangular de F sobre 2RB, a minha transformada de Fourier seria apenas A5 ao quadrado. Notem que A5 ao quadrado tem amplitude unitária na frequência 0 e nas frequências múltiplas de TB, que é 1 sobre RB, né, que é a mesma coisa, 1 TB, 2 TB, 3 TB, assim que sempre se anula, justamente porque tem esse termo πRBT. E assim a gente pode ver que essa função se encaixa no critério de Nyquist. Já essa primeira aqui não se encaixa, só porque ela não tem amplitude unitária. Passando para o caso C, com a taxa de bits a ser transmitida de 512 kilobits por segundo, a utilização da sinalização polar, qual a largura de banda requisitada para o canal de comunicações? Então, como escrito aqui, como esse sinal com a taxa de bits RB, que já foi descrito lá no começo, ele tem uma largura requerida do próprio RB, como a gente pode ver aqui, né? Ó, com a minha taxa de amostragem de TB, que é 1 sobre RB, né? A minha, a minha faixa de passagem é o próprio RB, ou seja, um sinal com a taxa de bits de RB bits por segundo precisa de uma largura de banda igual ao próprio RB. Assim, a largura do canal é o próprio 512 kHz, né? A largura do canal, para que seja passada essa informação. Para a terceira questão, vamos lá. Um sinal de vídeo tem largura de 4,5 MHz, uma potência média de 0,8 watts e a tensão de pico de mais ou menos 1,2. Desculpa. Esse sinal foi mostrado quantizado uniformemente e transmitido via modulação binária polar de banda base. A taxa de amostragem foi 25% maior do que a taxa de Nyquist. Item A. Se a razão, sinal ruído, né, SNR, requisitado para o sinal é no mínimo 53 dB, determine a taxa de transmissão de bits. Vamos lá. Item A. A gente tem que a largura de banda do nosso sinal é 4,5 MHz. A nossa potência, que é o nosso m de t ao quadrado médio, né, é igual a 0,8. E o máximo pico do sinal é 1,2. Além disso, a gente também pode escrever a frequência de amostragem igual a 1,25, né, que é 25% maior, vezes a nossa taxa de Nyquist, né, que é 2 vezes a largura de banda, que vai ser igual a 11,25 MHz. Logo, a gente também tem que a nossa SNR é 53 decibéis. Então, a gente tem que converter o decibéis para SNR normal, né? Como a gente sabe que SNR é uma razão de potência, então a gente tem que multiplicar 10 vezes o log do SNR. Então, a gente passa 10 dividindo, a SNR é igual a 10 elevado a 5,3. Para a nossa quantização que é uniforme, a SNR é uma fórmula bem simples, né? Que é 3 ao quadrado vezes a potência média ao quadrática dividido pelo máximo pico ao quadrado. Resolvendo para os valores, resolvendo para o valor de L, né? A gente tem que L é igual a raiz de o próprio SNR vezes o máximo pico dividido por 3 vezes a potência média ao quadrado, que dá igual a 346. Se a gente
substituir os valores que dão na questão, né? 0,8, 1,2 e a SNR de 10 elevado a 5,3. Dá 346 aproximadamente. Como ele precisa ser uma potência de 2, né? Já que é bits, é binário, precisa ser uma potência de 2. A gente escolhe a potência de 2 logo maior do que 346, que é justamente 512, que equivale a 9 bits de transmissão. Uma transmissão com 9 bits. Portanto, a nossa taxa de transmissão é a nossa frequência de amostragem vezes o número de bits, que é 11,25 mega vezes 9, que é igual a 101,25 megabits por segundo. Passando para a segunda questão, encontre a largura de banda mínima requisitada para que o sinal seja transmitido sem interferência intersimbólica quando o pulso da forma de cosseno levantado é usado com o fator de roll-off de R igual a 0,3. Novamente, para esse sinal, a gente já estudou que a largura mínima teórica é a metade da nossa taxa de transmissão, né? Que a nossa taxa de transmissão é o RB sobre 2, a mínima, ou a nossa taxa de transmissão é RB, e a largura mínima é o RB sobre 2. A gente descobriu que a nossa taxa de transmissão é 101,25, dividindo por 2 dá 50,625 MHz. O que acontece? Quando a gente utiliza um fator de roll-off de R igual a 0,3, o que está querendo dizer? Que o nosso PDS utilizado, ele tem uma largura de banda 30% maior do que a largura de banda mínima teórica, né? Por esse fato, a gente tem que, como o fator de roll-off é 1 sobre 3, a gente tem que vai ser 30% maior do que a nossa largura banda mínima teórica, que é RB sobre 2. Então vai ser RB sobre 2 vezes 1 mais 0,3, que é igual a 65,8125 MHz. Então a largura banda mínima requisitada do nosso canal é 65,8125 MHz. Com isso, acredito que essa é a última questão da prova. Isso. Me despedir aqui, professor. Uma boa noite e até logo.